Olá, Indesistível! Hoje vamos descobrir o verdadeiro significado por trás do orgulho, da humildade. Você já se perguntou qual é a raiz dos nossos desafios? Pois é. Hoje a gente vai ver nesse capítulo 9 de Deuteronômio a história que revela verdades atemporais sobre liderança, fé, moralidade, responsabilidade e gratidão. Então prepare-se para uma reflexão assim transformadora. Simbora? Vou pedir para você deixar o seu like e compartilhar com quem você ama, tá bom? Então abra sua Bíblia e vamos começar. Eu vou continuar aqui com essa Bíblia nova, viva, com uma leitura bem atual, né? Tá bom? Você pode abrir na sua e me acompanhar. Então vamos embora. Deuteronômio 9. Ouça, ó Israel, hoje você vai atravessar o Rio Jordão para entrar e possuir nações maiores e mais fortes do que você, que vivem em grandes cidades protegidas por altos muros que vão até o céu. O povo é grande e alto, são filhos dos Enaquins. Você já ouviu falar da fama deles e já conhece a expressão. Quem é capaz de resistir aos filhos de Enaque? Esteja certo hoje de que o Senhor, o seu Deus, que vai à frente de Israel, é como fogo consumidor. Ele os destruirá e os derrubará diante de você, e você os expulsará e os destruirá, conforme a promessa do Senhor. Tem um vídeo que eu fiz falando só sobre as sete nações que são chamadas de povos cananeus, tá? Cada um tem um nome especial. Então, quando o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de vocês, não fique pensando, o Senhor me trouxe até aqui para tomar posse da terra por causa da minha justiça. Não é por causa disso, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las de diante de você. Preste atenção. Não é por causa da sua justiça ou honestidade do seu coração que você vai entrar e possuir a terra, mas por causa da impiedade dessas nações. Que o Senhor, o seu Deus, as expulsa de diante de você, e para confirmar as promessas que o Senhor, o seu Deus, fez aos seus antepassados, Abraão, Jacó, Isaque e Jacó. Digo e repito, saiba que o Senhor, o seu Deus, não está dando esta boa terra a você por causa da sua justiça, pois não é. Você é um povo rebelde. Israelitas, lembrem-se disso e nunca se esqueçam de que vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a este lugar, vocês foram rebeldes contra o Senhor. Vocês lembram o que fizeram para que ele ficasse furioso em Horebe a ponto de exterminá-los? Na ocasião, eu estava no alto do monte, recebendo as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês. Fiquei 40 dias e 40 noites no monte, e durante esse tempo não comi nem bebi. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedras, escritas pelo próprio dedo de Deus. E nelas estavam escritos os mandamentos que o Senhor proclamou a vocês no monte, no meio do fogo, no dia da Assembleia. Ao fim dos 40 dias e das 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Então o Senhor me disse, desça depressa, porque o povo que você tirou do Egito caiu em corrupção. Eles se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado, fizeram um ídolo de metal fundido para si. Lembra do bezerro de ouro? E o Senhor ainda me disse, observei esse povo e vi que é um povo rebelde e teimoso. Deixe-me destruir este povo. Vou apagar o nome deles de debaixo dos céus e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então, desci depressa do monte, que ardia em fogo. Levava nas mãos as 2 tábuas da aliança. Logo que cheguei embaixo, pude ver que vocês haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, fazendo para vocês um bezerro fundido. Como vocês saíram depressa do caminho que o Senhor havia ordenado a vocês. Vendo aquilo, atirei as 2 pedras no chão e elas se quebraram diante dos seus olhos.
Depois prostrei-me diante do Senhor mais 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, porque estava abatido com o pecado que vocês haviam cometido, fazendo o que é intolerável aos olhos do Senhor, provocando a sua ira. Quanto temor senti por amor a vocês. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois o Senhor está virado e disposto a destruir vocês. Porém, ainda dessa vez, o Senhor atendeu a minha oração. Arão corria perigo, porque o Senhor ficou muito irado com ele. Mas orei por Arão também e fui atendido. Então peguei o objeto do pecado de vocês, o bezerro que tinham feito, queimei-o no fogo e o moí, de modo que virou pó, e lancei o pó nas águas do ribeiro que descia do monte. Além disso, vocês provocaram a ira do Senhor em 3 outras ocasiões, em Taberá, em Massá e em Quibrote Ataavá. E em Cádiz Barneia, quando o Senhor mandou que avançassem e conquistassem a terra que Ele tinha dado a vocês, vocês foram rebeldes contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Não acreditaram nele, nem obedeceram a palavra dele. Sim, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor, desde o dia em que os conheço. Fiquei prostrado diante do Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor havia dito que os destruiria. Orei ao Senhor: ó Senhor meu Deus, não destrua o seu povo. Ele é a sua herança. O Senhor o salvou da terra do Egito com grande poder e gloriosa demonstração de força. Lembre dos seus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não leve em conta a rebeldia deste povo, nem a sua maldade ou o seu pecado, para que os habitantes da terra de onde nos tirou não digam: o Senhor não foi capaz de levá-los à terra como lhes havia prometido. Ele o odiava, por isso o levou para o deserto para matá-lo. Mas este é o seu povo e sua herança, que o Senhor mesmo tirou do Egito, com sua grande força e com o seu poderoso braço. Nós vimos que isso aqui relata uma lembrança de Moisés, né? Lembrando que não se deve a retidão, a um mérito próprio do povo, mas a sua bondade, a bondade de Deus. E também a maldade daquelas 7 nações que ali habitavam. Ele relembra o pecado do bezerro de ouro, né? Violando assim diretamente a aliança com Deus. O povo frequentemente também, né, duvidou da liderança de Moisés e da provisão do Senhor, mostrando assim total falta de confiança nas promessas divinas. E apesar dos sinais, das promessas, houve assim uma repentina tendência assim de desobedecer a tendência de Deus, colocando as suas próprias vontades acima das direções divinas, né? Esses erros servem assim como advertência sobre os perigos da idolatria, da falta de fé e da desobediência. E sublinham a ideia de que é preciso estar de acordo com os preceitos de Deus. E aí, que lições a gente pode extrair daqui? Que a gente precisa reconhecer que as nossas conquistas vêm da graça do Eterno, não só das nossas ações, porque nós nunca merecemos, mas a graça do Senhor nos surpreende. O que mais? Devemos ser gratos pelas bênçãos recebidas, apesar das dificuldades pelas quais a gente passa, né? E ao mesmo tempo a gente deve entender sempre que não é por mérito, mas pela graça do Senhor. Devemos também assumir nossos próprios erros, buscar mudanças, porque isso se chama responsabilidade moral. E aí, vamos assim refletir e extrair insights para o nosso caderninho? Moisés está relembrando, né, os israelitas dos erros passados, sublinhando para que eles entendam e não cometam o mesmo erro no futuro.
Então, para a gente refletir assim, será que você tem olhado para o seu passado para poder entender que o momento presente, hoje, é consequência do que você plantou, planejou e fez lá atrás? Para você poder buscar e criar aqui, agora, no hoje, neste presente, as consequências que vão gerar o seu futuro. Pensa nisso. A cada dia Deus nos dá uma nova folha, uma nova chance, totalmente em branco, para que a gente possa escrever com a caneta que a gente quiser. Uma nova história. Uma nova história Deus tem para mim. Gente, a gente tem 24 horas por dia. Mas tem tanta gente teimosa que acaba escrevendo exatamente as mesmas coisas nessa página diária. Mas querem obter resultados diferentes. Isso é impossível, né? É claro. Enquanto nós humanos somos propensos ao erro, Deus é visto como justo, como fiel. E a justiça dele se manifesta tanto nas promessas quanto nas punições, reafirmando que ele é fiel à sua palavra. Ai, gente, olha, o papel de Moisés como intercessor, né, mostra o poder do perdão para restaurar relacionamentos quebrados. E você? Será que você tem agido como Moisés para tentar restabelecer relacionamentos quebrados por onde você passa? Ou você passa tão batido que não é da minha conta? Eles que resolvam por si mesmos. Pensa nisso, né? E agora, vamos conversar com Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Ai, Pai, obrigada por nos mostrar a diferença entre a Tua graça e as nossas obras humanas. Por nos mostrar mais uma vez, Pai, a idolatria, as suas consequências, a Tua bondade, a Tua justiça divina, maravilhosa. Ai, cada vez que a gente lê mais e mais um capítulo, a gente descobre o quanto a gente ainda precisa aprender contigo e o quanto os nossos olhos ainda estão assim vendados para a Tua pura verdade. Então, Senhor, tenha piedade de nós. Que a gente possa seguir, Pai, os Teus passos. E assim como o povo israelita lutou para possuir a terra prometida, nós também temos que lutar para conquistar o reino dos céus. Que não será por nosso mérito, mas pela Tua misericórdia, porque é ela que não nos deixa ser consumidos. Obrigada, Senhor. Nós te amamos, bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é bom o tempo todo e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí. Se você ainda não curtiu, deixa o seu like e lembra de compartilhar com alguém que está esperando você mandar esse vídeo, para a pessoa virar a chave, se tocar e ver quantas coisas ela está fazendo e pode melhorar, pode transformar a vida dela, tá bom? Beijo! Amanhã tem mais. Te espero. Tchau!